Bem-vindos a um episódio do Papo de Qualidade. Hoje eu estou aqui com mulheres incríveis, inclusive especial Mês da Mulher, que reforça ainda mais mulheres na tecnologia, as nossas batalhas. Então agradeço imensamente todas as convidadas. Eu sou a Dani, tenho 12 anos na área de QA. Hoje atuo como QA Lead no ramo financeiro. Então agradeço imensamente a participação. E estou aqui com a minha amiga, minha sócia, a Sandra, que vai contar também um pouquinho e apresentar as nossas convidadas. Bom, eu tô hoje atualmente, né, eu trabalho na área de antifraude, né, tô há 8 anos, mais ou menos, na área de qualidade, como QA, engineer. Então, a gente está aqui hoje, né, para apresentar essas mulheres maravilhosas e trazer um tema bastante, né, polêmico ali, vamos dizer, que é o bug em backlog, não é um bug resolvido, né? Então, para ajudar a gente aí nessa conversa, nesse bate-papo, a gente está trazendo a Ana Paula, que ela está dedicada em garantir que a tecnologia funcione para as pessoas. A Ana Paula tem 8 anos de experiência em qualidade de software e atualmente especializa-se em engenharia de software e testes. Mais conhecida como Vivi, mas Vivian Fátima de Lima, atua na área desde 2021, tem diversas certificações como CTFL, CTFL-AT e a mais nova queridinha do momento, CT GenAI. Então, ela tem uma transição de carreira, né? A Vivi antes trabalhou 15 anos na área de logística e atua há 5 anos, e também é fundadora da comunidade Cantinho das QAs, que ajuda e compartilha conhecimentos com mulheres, ajuda na transição de carreira, ajuda na busca da senioridade. Então, mais uma vez, só mulheres poderosas aqui dentro dessa live, e muito obrigada pela participação também. Já entrando no nosso tema, né? Será que, às vezes, quando um time, né, cria o ticket ali, é mais para aliviar a consciência que tem ali um bug mapeado, ou realmente aquilo vai ser resolvido o problema, né? A busca pela resolução do problema. O que vocês acham? Nossa, começamos com uma pergunta fácil, né? Tranquila de ser respondida. Bom, eu acho que essa resposta ela é muito complexa, tá? Olhando para a minha experiência, assim, eu vejo que a percepção sobre a questão de realmente resolver, ela ainda não é muito consolidada entre todos do time, né? Então, assim, eu vejo que cada vez mais a gente realmente tem que pregar sobre a qualidade do software como sendo responsabilidade de todos. Então, inclusive, assim, eu estava até pensando sobre o tema e com base na realidade, né, gente? Eu gosto muito de falar sobre o mundo real. E aí, olhando para backlog, o que, que eu consigo perceber? Que backlog basicamente virou um quartinho da bagunça, né? Então, coloca lá, sei lá, algo que literalmente uma hora vai ser resolvido. Então, é muito complexo. Eu acho que assim, eu particularmente, como olhando para a área de testes, eu gostaria muito que tudo de fato fosse solucionado. Só que aí tem a percepção também individual, por isso de pregar a qualidade, para ver se você consegue transmitir essa questão sobre a necessidade de realmente não congelar, não arquivar meu bug, né? Porque eu tive um trabalho para escrever, eu me dediquei, né? Então é meio complexo. Então, eu acho que é difícil. Eu atualmente sinto dificuldade, e aí eu fico entre. Eu acho que nem todos compram a ideia sobre a necessidade de ser resolvido e não apenas registrado, entenderam? Sim, Minha opinião. concordo super com a Ana, mas faz parte, né, do nosso trabalho também, reportar, não adianta, e não só acreditar: "Ah, depois a gente vê isso", reportar com maior número de detalhes, porque isso lá na frente vai aparecer alguma coisa, algum cliente final que achou e reportou e: "Nossa, mas ninguém viu isso?". Nós vimos, nós reportamos, nós pegamos no pé e falaram que um dia ia ser resolvido. Então, é um trabalho de formiguinha, né, não tem jeito, a gente tem que estar sempre ali, mas não deixar de fazer o nosso trabalho
por causa da correria do dia a dia, é time ágil, a gente tem que entregar isso logo, não dá tempo, mas deixa lá, reporta, mantém no seu radar pessoal, eu tenho umas anotaçõezinhas aqui, ó, não esquecer de tal coisa, porque se um dia alguém levantar, falar: "Nossa, mas temos esse problema aqui, ninguém viu". Viu, aqui ó, sempre foi visto, foi reportado. E eu achei engraçado que a Ana falou do quartinho da bagunça, e pior que é bem assim mesmo, né. E a gente é um dos que entra no quartinho e fala: "Caramba, ninguém arrumou essa bagunça aqui ainda". É frustrante, vamos combinar, é frustrante. Tem que tomar até cuidado com a desmotivação, porque assim, a gente tem essa necessidade. É claro que é uma necessidade, como a gente tenta transmitir, é compartilhada sobre todo mundo, fazer e pensar em qualidade, né? Desde a especificação funcional até desenho do protótipo e tudo. Mas a gente também tem que falar a realidade. É desmotivador, sim, só que a gente precisa buscar aí a questão do equilíbrio e que, assim, gente, como a Vivi falou, ter documentado é a coisa mais linda quando alguém pergunta. Não, a gente mapeou, sim. Foi escolha da PO, após um alinhamento com o tech leader ou com o desenvolvedor, que avaliou a complexidade de correção, e na percepção dela, a prioridade era baixa, não era algo que deveria ser urgentemente corrigido. E aí foi arquivado, o bug foi arquivado, mas documentar foi documentado. E aí eu acho que também cabe muito uma responsabilidade nossa, que eu acho que é uma das principais, que envolve a questão da comunicação escrita. Por quê? Porque a gente precisa escrever bugs de forma eficiente. Eu gosto bastante de usar o que a gente pode fazer, né? Então, assim, quando a gente lê a ISO 29119, se eu não me engano, ela tem um template de como a gente pode abrir um bug, né, com qualidade. Dentre as informações, a gente tem lá o campo severidade. Quando eu estava estudando, eu vi esse campo. E aí a severidade, basicamente, ela responde pelo impacto no sistema, né, sobre o bug, o impacto para o negócio. Só que nem sempre a gente tem todas essas informações. Por exemplo, se a gente está falando de um site e-commerce que está com dificuldade, está trazendo dificuldade para o usuário se logar ou autenticar, enfim, a gente não sabe exatamente quantos usuários serão impactados. Então, o que eu gosto de fazer dentro da abertura dos bugs é fazer provocações. Por quê? Porque pelo menos eu pensei nisso. Olha, isso vai trazer um impacto para um número X, que é legal a gente conversar com uma área que pode melhor responder, em X clientes, né, um número que a gente não tem, mas vai trazer um impacto. Então, assim, eu não gosto de trazer também para o nosso dia a dia coisas que são impossíveis, porque nem todo mundo tem acesso a dados para falar, olha, vai impactar X usuários. Mas eu gosto de trazer isso, mesmo com um campo observações, fazendo provocações, porque pelo menos na hora que a PO ela for colocar o nível de prioridade, ela pelo menos vai poder falar: "Não, eles pontuaram e eu não fui atrás disso", no caso, né, fazer essa troca com as áreas responsáveis para então melhor definir, mas foi pensado, porque foi pensado, né. Então, assim, eu acho que é legal também a gente pensar na questão de severidade, eu sei que é uma questão difícil de ser respondido quando a gente fala com base em números, mas pelo menos fazer a provocação, sabe? E tentar levantar. Algumas coisas são óbvias, né, gente? Como esse exemplo do erro na autenticação do usuário, mas a gente não sabe em números, né? Então, seria legal também se a gente fizesse algumas provocações que pudessem influenciar na priorização. A priorização não somos nós. Quem diz quando é a PO, mas se a gente puder contribuir, influenciar de forma positiva essa decisão, com uma escrita que seja clara e objetiva, eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar nisso, tá? Bons pontos, meninas. Acho que realmente a observação que vocês fizeram sobre a questão da prioridade não é a gente, né? Como que é a que faz, é excelente colocação, porque se a gente traz, né, esse ponto de trazer a severidade, né, que nem a Ana Paula está falando, de trazer todo esse processo, faz com que realmente, né, as pessoas tenham um pouco de senso de urgência, né? E aí, um outro ponto bem interessante, já puxando, né, vocês aí para a continuação desse processo,
quando vocês ouvem, né, o tema que a gente escolheu ali, né, bug em backlog não é um bug resolvido, né? O que vocês sentem quando vocês olham para esse tipo de frase? Qual que é o despertar que vocês têm ali durante esse processo? Eu acho Honestamente, desespero. Excelente. que também tem a questão, que a gente falou de qual é o nosso papel, e às vezes o nosso papel, algumas pessoas, né, possam pensar que o papel acaba ali: "Ah, reportei, lavei minhas mãos, acabou. Ah, já reportei, acabou". E não é só isso, né. Então, além de reportar adequadamente, como a Ana falou, apresentar bem a severidade, fazer eu acho que essa provocação que a Ana falou é super importante, e cutucar de vez em quando, né, sobre então, e aquilo lá, isso aqui que a gente está colocando em feature agora, não vai evidenciar mais ainda aquele bug que eu achei há 3 prints atrás lá, porque não vai mexer nessa caixinha que isso aqui vai estourar. Então eu acho que faz um pouco, eh, leva um pouco mais, assim, qual que é o nosso papel também relacionado à qualidade, que não é só reportar e acabou. Eu falei aqui, né, que é importante que a gente reporte, que esteja ali qualquer coisa, se alguém perguntar, se alguém questionar, ó, tá aqui, foi reportado, mas não acaba aí. Então, quando você fala de bug em backlog não é bug resolvido, não é só assim, reportei, acabou meu papel, né? Já fiz minha parte. Então, a minha mente vai mais para esse lado. Concordo, eu concordo bastante com a Vivi. Eu acho que aí também vem um alerta, né, sobre uma parte que nem é sobre mais o bug, e sim a questão de cultura, né? Aí a gente já cai na parte de processo, de cultura organizacional. Então, qualquer leitura que a empresa ela faz sobre bugs e sobre backlog e sobre itens em backlog é o quartinho da bagunça mesmo? É um depósito? A sensação é de dívida. Eu tenho essa sensação de dívida, tá, gente? Particularmente porque a gente quer ver tudo funcionando. A gente quer ver que realmente, eu acho que uma das sensações mais satisfatórias é o reteste, é o teste de confirmação, quando você vê que foi corrigido, né? E assim, a gente pode até aprofundar mais na questão de trazer essa discussão para dentro do time através da retrospectiva. Porque a cultura, ela é complicada. Então, vale a pena também cutucar esse tema sobre o quartinho da bagunça. Eu sei que o dia a dia, a vida ela é muito corrida. A gente tem projetos que a gente tem um desenvolvedor e a gente às vezes nem tem Scrum Master. A realidade, tá? Então, assim, eu gostaria muito de acordo com os papéis e responsabilidades, desenhar um fluxo aqui perfeito para quem for assistir siga, exatamente. Só que, infelizmente, nem todos os projetos têm projetos que nem têm ferramenta de gestão de defeitos. Então, assim, a questão está. eh, Agora vem a comunicação verbal, né? Eu até brinco que a gente tem que incorporar aquele estagiário de suítes, de homem de terno, com bons argumentos, gente, isso é lindo, para que você realmente defenda a qualidade, né? Consiga explicar a qualidade para o time e também traga reflexões sobre a questão de backlog. Então, por exemplo, eu apliquei, atualmente eu estou fazendo um papel dividido, tá, gente? Eu sei que isso é a realidade, embora não seja o mais saudável, entre PO e QA. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um sprint, foi a sprint da faxina. Peguei tudo que estava parado para a gente resolver. Porque nós precisamos ter essa sprint da faxina, que é pegar tudo que ficou lá em backlog e tentar resolver. Porque senão o quarto vai continuar sendo o quarto da bagunça. Então, olha a iniciativa vindo da parte de QA. É muito conflitante para mim, porque eu já tive que colocar bug em backlog. E exatamente é muito difícil, gente. É muito difícil. Olha que eu tenho uma percepção de qualidade, né? Porque eu tenho experiência na área. Então, assim, ter que definir, olha, eu não tenho recurso para resolver isso agora. Qual que é o bug mais prioritário? Eu só posso escolher um. Só que calma, eu não esqueci, esse bug ele realmente me traz a sensação de dívida. Então, vamos arrumar a casa? Porque senão vai ficar um backlog infinito, né? E esse é o problema. Mas a questão está muito voltada
estrutura de processos para a parte de backlog. Então, que tal fazer uma provocação e incentivar o time, sei lá, a cada 2 sprints, a terceira ser a da faxina, entenderam? Minha Eu amei sugestão. esse nome, vou incorporar, vou levantar a bandeira da sprint da Gostou? faxina. Gente da Eu faxina. amei, eu já amei. E é uma Excelente. linha realmente tênue entre processos, papel do analista, né? A gente nem está falando de teste, é analista de qualidade, de trazer provocações, de trazer também o senso de responsabilidade do time, né? Não é só mover o ticket. Muitas das coisas que vocês falaram é aquela coisa, só mudou de lugar. Antes estava com QA, agora está no backlog. Então a Sim. sensação ela é muito nítida, assim, né? E de frustração, porque ninguém também quer retrabalho. Ninguém quer uma coisa que você avisou há 2 sprints atrás chegar em produção e você ter que ser o chato ou a chata do rolê e falar: "É, eu avisei". E levantar a plaquinha do, né, o fundo de tela para todo mundo que trabalha em home office, falar assim: eu já sabia, a gente já avisou há muito tempo, mas eu adorei o insight da sprint da faxina, eu realmente vou levar isso para mim, assim, e as provocações do que a Vivi também falou, né, das escritas, aquele detalhamento, isso é mega importante. Mas pegando um caso real, gostaria que vocês comentassem com a gente. Já teve aquele bug que virou a feature conhecida? Todo mundo sabia que era um problema, mas foi incorporado no sistema e isso foi aceito culturalmente pelo time, porque ou por falta de priorização, ou enfim, eu queria ouvir de vocês uma história dessa. Eu tenho uma história triste. Eu peguei um bug de login que era apenas para o primeiro acesso, apenas para o iOS, apenas se você tentasse logar pelo Safari. Muito específico. Ah, mas isso aqui tem contorno, é só a pessoa, mesmo que ela tenha o iOS, faça o primeiro login pelo Chrome em vez de fazer pelo Safari. Mas eu reportei, falei: "Ó, tem esse problema, tal, 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 tem contorno, tal, 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 tudo bem". Aí até tentaram ver a complexidade, nem conseguiram achar o caminho. Meu, isso aqui vai dar uma dor de porque, né, devs odeia trabalhar com iOS. Era um site Tema mesmo, né, sensível. um tema sensível, então, ok, ficou no backlog. Aí começaram a aparecer uns reportes do usuário final, né. "Ah, não estou conseguindo logar". Aí ela responde: "Então, loga pelo Chrome, daí a próxima vez que você for logar, você já consegue logar pelo Safari normal". Aí apareceu mais um: "Loga pelo Chrome", mais outro, beleza. Até que os diretores lá de um cliente super importante começou a reclamar que não conseguia logar. E a gente respondeu, né, que dava para logar pelo Chrome, mas eles não aceitaram de jeito nenhum. E isso subiu para o dono da empresa, que ficou no pé de todo mundo até resolver. E foi um caos para resolver. Para resolver precisava do MacBook, e nenhum dos devs tinha MacBook. Precisou mandar o MacBook lá para Conchinchina, que, né, todo mundo trabalhava home office, então cada um mais longe que o outro, para poder demorou para resolver e foi uma dor de cabeça por causa desse problema que não logava no iOS e no Safari. Então, assim, era uma coisa, teoricamente, que o não era uma coisa tão, de uma severidade tão alta, porque tinha uma solução de contorno que era relativamente simples, porque qual é a dificuldade de você abrir outro navegador no seu celular e logar? Mas deu um barulho gigante, né. E antes de subir para a produção, eu tinha identificado, eu tinha pego, eu avisei e tal, mas como tinha solução de contorno, eu falei: "Ó, por mim não é bloqueante", passei, né, avisei o PM no caso: "Não, tudo bem, dá para passar, dá para subir". Não conseguiam descobrir por que que isso acontecia, e não, tudo bem, mas acabou virando um barulho gigantesco, assim,
proporções imensas, mas resolveu. O bug que É, caiu em mãos erradas. é Não sobre é? isso que eu ia falar, porque a gente pode observar, né, pela sua história, Vivi, que realmente é um problema que aconteceria um em 1 milhão ali, mas aconteceu com uma pessoa importante e aí precisou se dar uma prioridade que não havia dado, né? Exatamente. É sobre isso. E aí, Ana, conta pra gente. Você deve ter alguma história bem legal aí, né? Olha, meninas, eu confesso para você para vocês que em mente agora não vem nenhuma história, mas assim, já foram inúmeras situações, muitas situações, né? Atualmente eu trabalho com um sistema de atendimento ao cliente, né? E é aquilo, o mais complexo, eu posso dizer para vocês que talvez, acho que traz de fato bastante problema, é a falta do time entender o usuário final. Porque a gente não pode pressupor que está claro para todo mundo. Então, eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Não tem uma história tão mirabolante quanto da Vivi, mas assim, eu vivo com isso, sabe? Sobre a questão do desenvolvimento ser próximo, para quem que ele está desenvolvendo, né? Eu gosto bastante de pensar nas diferentes pessoas que estão lendo uma mesma mensagem, e se está claro para todos. E é engraçado que as pessoas vêm fazer as perguntas tendo interpretações diferentes. Então, aí isso pesa, porque também é um problema, né? No sentido de usabilidade. Então, eu fico impressionada, assim. Mas são muitas histórias, gente. Eu acho que são mais de 200 operadores. E eu, quinta-feira, eu estava no presencial com a central de relacionamento do cliente que eu trabalho. E aí você tem a oportunidade. Por que que eu faço questão de tentar, né, gente, dentro do que eu consigo fazer esse acompanhamento? Porque você acaba, sim, se preocupando bastante com aquilo que você está entregando. A estética visual, a fraseologia, a interpretação, a dinâmica, os fluxos. Então, é incrível como, assim, está muito claro, perfeito, mas não, peraí, para o usuário. E para o usuário que vai fazer o uso do sistema, entendeu? E Até coloração, pessoal. tem aquela coisa que eles falam, né? Mas o usuário não vai fazer isso. Vai, Vai. vai, Recentemente eu tive pode. também um caso, não foi para o backlog, o Dev prontamente já se prontificou, né, a resolver, mas eu estava fazendo 555 mil testes ao mesmo tempo, e aí o Dev me avisou que ele tinha subido mais uma feature e tal. Eu falei assim, vou fazer um smoke test rapidinho, só para ver, né, se o caminho feliz ali tá ok, depois eu volto para fazer o detalhe. E nesse rapidinho que eu fiz, eu encontrei uma coisa boba ali, mas encontrei. Olha, ó, achei isso daqui e tal, mandei o vídeo para ele, tudo, tá bonitinho. Não abri o reporte ainda, porque eu ainda não estava testando formalmente, mas eu já deixei ele de aviso, porque às vezes ele resolve mais rápido do que eu abro, né? E eu voltei para os meus testes. Aí ele falou assim: eu fiquei quase 1 hora tentando reproduzir o que você fez e eu não achava que você tinha achado. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: você fez um passo diferente do que eu tinha feito. Eu tinha clicado num botão antes de clicar em outro. Aí eu, mas foi o primeiro teste que eu fiz. Eu simplesmente fiz assim, tipo, não tinha um passo a passo ali, né? Não tinha um. Ah, você primeiro tem que ir aqui, depois ir ali. Os botões estavam um do lado do outro, eu simplesmente cliquei aonde eu achei que eu deveria clicar. E o bug só era encontrado se clicasse na sequência que eu cliquei. E ele falou que ficou 1 hora para tentar reproduzir, mesmo eu tendo mandado o vídeo. Ele falou que ficou quase 1 hora para tentar achar do jeito que eu achei. Então, eu, como usuária, entre aspas, fui fazer um teste rápido e já achei, né? Então, isso que a Ana falou é real. Tá claro para o usuário? Dá para a gente não fazer ele encontrar algum problema, né? Teve um outro problema também que eu encontrei, e aí estourava um erro na cara do usuário. Tá, mas dá para a gente não deixar o erro estourar? Dá para a gente prevenir isso? Vamos trabalhar para prevenir, para não deixar o erro estourar? Então, a gente tem que pensar, a gente acaba sendo essa linha de frente, né? E a gente acaba sendo a cara do usuário ali também, né? Fazendo esse papel, mas com todo o conhecimento técnico que a gente tem, né?
Mas é bem legal isso que a Ana falou de será que está claro? Então, se nem para mim que estou ali no dia a dia fiz um passo diferente, imagina o usuário, né? Então, bem legal isso. Eu acho que assim, gente, logo mais acho que vão imprimir um cartaz, procura-se minha foto, os POs e as designers. Vou explicar o porquê. Quando a gente fala sobre traduzir a qualidade para que ela se torne responsabilidade de um time, como é que eu tive a ideia de fazer isso, né? Literalmente, foi abrir bug e melhoria sobre a documentação. Registrar, literalmente registrar e colocar no Ela nome da PO. mexeu em algo que, assim, tem que ter muita coragem para fazer. Eu estou Audaciosa. correndo risco de vida, Ela foi pra a vocês terem nossa, ideia. exatamente, É. ela Por correu, ela quê? foi Porque, ameaçada. assim, eu tenho uma oportunidade que é o melhor, né, a ser praticado, que é a desde o começo, gente. A gente lá desde a primeira reunião. Eu estou lá atenta, eu sou investigadora, gente, eu estou prestando atenção. E aí, quando eu leio a documentação, eu falo, ops, espera isso aqui não, isso daqui foi falado, mas eu não estou vendo aqui como uma regra que deveria estar, por exemplo, né? Eu acho que quando a gente pensa em regra, a gente tem que quebrar pelo menos 3 tipos, né? Regra de negócio, regra técnica e regra de usabilidade. Eu acho que é bem legal também falar sobre isso dentro da documentação. E aí, quando eu percebo a ausência ou conflito, ou quando eu acho que isso pode trazer um desentendimento para quem for desenvolver, porque a gente espera muito que os devs leiam a documentação, né? E vejam o protótipo. Então, eu já tento trazer esse alerta de que precisamos que isso esteja claro. Então, é sério, por isso que eu acho que, assim, foi a forma que eu tive prática de trazer a questão de que precisa estar claro, precisa realmente, eu preciso que você escreva de uma forma que contemple tudo, que tenha o que está dentro do escopo, o que está fora do escopo, sabe? Que a gente consiga, desde o começo, escrever uma boa documentação, né? Criar um bom desenho no Figma, seja lá qual for a ferramenta, vai ajudar o desenvolvimento, porque vai ser com base nisso que eu vou contra-argumentar, porque eu preciso também ter provas. Quando eu abrir um bug, a questão, pelo menos o que eu devo contra-argumentar que está errado é com base em algum documento. Então, eu preciso que isso esteja lá. E olha, gente, eu pareço uma advogada. Quando eu falo do Mark Ross, que é o advogado lá, eu coloco, de acordo com a RN01, é isso e isso. E às vezes eu tiro um print da documentação e coloco. Pode ler, tá lá. Tá o link, inclusive, da documentação. Você vai ver. Então, assim, é argumento. Só que eu preciso também que esteja escrito para eu poder, né, defender a ideia de que não deveria ter sido assim, isso foi documentado. Então, desde a interpretação que não gere ambiguidades ou até mesmo dúvidas, as pessoas não entendem e falam, eu acho que assim vou desenvolver, até o desenho lá. O desenho também tem que estar claro. E isso ajuda a gente no final, né, gente? Porque, assim, também cansa, o pessoal acha muito sobre um, um, um termo, né, que a gente é caça-bug também. Os caçadores cansam, viu? Cansam de achar bugs, né? Então, é mais sobre isso. Mas eu falo que eu É um odeio achar trabalho bug. árduo. Eu costumo dizer que eu odeio achar bug e o que você falou de documentação completa é importante para o dev saber o que ele vai fazer, para a gente desenhar os cenários de testes mais robustos, mais completos, para os devs saberem antes o que a gente vai testar, para se tiver um problema, eles consigam já contornar isso antes. Eu costumo falar isso, porque eu não gosto de achar bug, eu odeio achar bug. Porque é mó transtorno achar bug, porque depois a gente tem que documentar, depois a gente tem que retestar, e tem que retestar todo o resto para ver se essa correção não afetou em nada. É um transtorno, gente. Achar bug não é gostosinho, não. Então, Sim. eu falo que eu Mas, não gosto mas de eu achar. acho que a gente também, aí, as meninas fizeram uma provocação que é sobre a consciência versus um modo automático, né? Como vira uma rotina para a gente achar bug, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa inércia, né? Com essa questão de já virar ali algo muito comum e muitas das vezes a gente não capricha, digamos assim, em como abre o bug, né? Porque já virou rotina. A gente praticamente faz de olho fechado.
Só que aí entra uma provocação que tem relação direta com a priorização. O quão nítido está o impacto desse bug. Então, assim, é complicado, gente. Quando você para pensar, o impacto de um bug, ele exige mais de você. Exige que você coloque a cabeça para pensar. Eu sou do tipo que eu saio batendo de porta em porta. Você pode mandar para mim um relatório de quantos protocolos foram abertos nos últimos 3 meses sobre esse tema, porque vai impactar exatamente isso. Então, assim, também envolve muito você tentar, se não conseguir, mas pelo menos fazer as provocações. Mas tomar muito cuidado, porque realmente, o que a Vivi falou, eu também não gosto de abrir bug. Bug é meio chato abrir também. A gente a gente está ali testando, daqui a pouco você fala, pô, peraí, calma aí, que eu até fiquei tonta, né? Eu não estava esperando um negócio desse, né? E aí você cansa também, aí você fica no automático ali, ó, só resultado esperado versus o resultado encontrado, entendeu? Então eu criei um template porque a outra vem a questão, outro ponto é a questão da nossa realidade. Tem gente que não tem uma ferramenta de testes com campos obrigatórios, tem gente que nunca teve oportunidade, aí fica a dica para quem for assistir, olhar a parte de template de testes, pelo menos para ter uma noção ali do que seria bacana, mas a questão está, a gente sempre tentar. Poxa, calma aí, não é simplesmente só dizer o que é o resultado apresentado versus o esperado. Eu posso fazer algumas provocações, né? Vamos pensar um pouquinho e pelo menos tentar aí caprichar para que fique algo bem documentado em que as pessoas comprem a ideia sobre a correção, né? E tem aquele ponto que, né, sobre quantidade, né, gente? É que nem vocês colocaram aqui, não dá para ficar abrindo no bug a tudo e qualquer momento, sobre tudo e qualquer assunto, até porque entra a gestão de bugs, né? Não é mesmo? A gestão desse backlog. E quando está aberto há mais de 6 meses, o que que acontece? Ele ainda é uma prioridade? Ele apenas é um registro histórico? Como que é isso dentro do time, né? Como que vocês enxergam essa possibilidade? Porque deve ter coisa ali que já foi, passou, 3.425 sprints, passa o ano e tá lá ainda. O que é isso, assim, essa gestão? De quem é essa responsabilidade? Quem que fica levantando essa bandeira na visão de vocês? Como que conta quando a gente tem realmente um backlog um pouco extenso, um pouco, digamos, preocupante, eu diria também, porque há mais de 6 meses é um número um pouco alarmante. Conta pra gente como que é isso, assim, na visão de vocês, essa gestão toda. É que gestão, até mesmo essa parte, né, para a gente, assim, o que que a gente pode fazer? Eu acho que é a provocação de novo, porque eu dependo da PO, eu preciso que ela direcione o time, que ela avalie isso. Só que, ao mesmo tempo, eu sou aquela pessoa chata, que eu vou ficar comentando sempre que for, sempre que eu puder. Porque, para mim, é uma dívida, continua sendo uma dívida. Eu não consigo, gente, porque, assim, é muito também sobre uma percepção que talvez a gente pode até se esforçar, mas a gente, será que realmente entende o impacto disso no ponto de vista do usuário final? Eu fico extremamente desconfortável, porque, querendo ou não, tudo bem, eu estou agora trabalhando com um público que é bem dinâmico o uso do sistema, mas eu tenho isso como um incômodo interno. Então, por isso da sprint de faxina, com esse objetivo de limpar. Então, eu trouxe isso para o time, falei, não, peraí, calma, eu sou muito nova para morrer, gente. Quando olhar a conta, o tanto de coisa que eu estou esperando para testar e não chegou. Só que, assim, em primeiro lugar, é tentar dar uma analisada, porque como esse bug, vamos pressupor que um bug está aberto há mais de 6 meses, se ele ainda acontece, né, só dando uma olhada, né, cabe sim uma análise, gente, porque, assim, eu também acho que muitas coisas parecem o iceberg, né, a gente só vê a ponta. Então, isso também instiga no time uma análise profunda. Eu acho um pouco perigoso cancelar sem analisar isso, se é um bug recorrente, se ele acontece uma vez no ano, toda Black Friday, por exemplo, uma vez no ano, entenderam? Então, assim, eu acho que é sempre interessante, às vezes o usuário final já até aceitou, é isso que tem, bora lá, usar esse sistema com esse bug mesmo. Eu vou sentir até falta quando ele para de aparecer, só que a gente não pode aceitar isso, sinceramente. Precisamos, sempre que for possível, influenciar para que a gente olhe para isso. Tem que ter um tempo, gente, vai ter que ter um tempo. Tem que A criar um gente tempo, então. ou a gente começar a cutucar sobre a faxina,
ou a gente fazer uma mini faxina, né, do nosso lado mesmo, revisitar esses bugs. Isso ainda acontece. Revisitar também, igual eu falei, numa feature nova que você acha que, meu, esse bug aqui, a gente enfiou dentro daquele armário, mas essa próxima feature vai abrir aquele armário, ele não vai cair na nossa cabeça de um jeito maior, cheio de poeira, cheio de ácaro. Então, vamos levantar isso aqui de novo, vamos tomar cuidado, vamos, Sim. né, vamos ver no que vai mexer. Então, é importante também a gente fazer essa mini faxina do nosso lado também, revisitar o que a gente abriu, revisitar o que os nossos colegas abriram, para ver se aquilo ainda acontece, se pode piorar, se sumiu por acaso por algum outro motivo, que pode acontecer também, como também pode acontecer dele exponenciar com alguma outra feature e tudo mais, que é muito comum, né? Às vezes acontecia algum erro, alguma coisa num caso específico, mas de acordo com uma refatoração que foi feita, alguma coisa ali no código, esse bug veio à tona, né? Então, acho que a gente também faz parte aí dessa faxina, de auxiliar nessa faxina ou até começar essa faxina também. Eu acho que a Vivi ela quis dizer assim, gente, também tenham fé, porque vai que ele foi corrigido e nem avisaram, né? Vai que corrigiram um outro bug que também acabou corrigindo esse. Então, usem da fé quando vocês forem fazer essa mini faxina, entendeu? Como no que nada, entendeu? Sabe? Faz uma oração. Eu tenho um santo que eu criei que chama São Testinho, gente, com a equipe. Eu falei, bom, acho que já está na hora de acender as velhinhas, né? Por quê? Porque às vezes pode ser que aquele bug não acontece mais, né? Então aí você também ajuda o time, porque a gente também vive numa concorrência em relação à capacidade do time. Então, se você ir lá e ver que já está corrigido, você fala, peraí, deixa eu colocar a evidência e fechar. Não, concluído, entendeu? Ganhei o dia, não estava nem esperando por isso. Então, vale muito o que a Vivi indicou, porque a gente não sabe, né? Depois de tanto tempo, né? Milagres acontecem, né? Acontece. Então, Pode ser, agora tem até o santo da tecnologia, gente, dá para a gente tem, orar são para ele e dizer testes. assim, ó, tá Verdade. funcionando aqui. Testem ele, entendeu? É, E assim, é sempre, né, importante a gente realmente revisitar esses backlogs e a gente olhar para esses bugs que a gente tem registrados ali, né? E como vocês disseram aí, né, ambos ali, né, ver se realmente está acontecendo ou não. Mas será que quando você vai lá, você olha aquele bug, ele não está mais acontecendo, você realmente confia que aquele negócio foi corrigido? Ou você vai tentar de alguma outra forma encontrar algum ponto de desequilíbrio ali para que ele volte a acontecer? A gente tem que estar bem atento, né, a tudo que foi mexido, se esse bug aqui não está acontecendo mais, mas se eu fizer esse caminho aqui, será que vai acontecer? Então a gente tem que estar muito atento, muito ligado, anteninhas de pé aí para às vezes esse bug não está acontecendo se eu for pela direita, mas se eu for pela esquerda eu acho ele. E aí eu acho que puxa de novo a questão do modo automático, gente. Essa provocação. Eu sei que a gente vai ficar mega hiper feliz, mas calma, seja um pouco resistente antes de comemorar, entendeu? Porque também tem esse ponto. Eu já fiquei toda feliz pensando em concluir no bug. Eu falei, aí quando a Vivi falou, eu falei, pronto, calma, não volta. Volta a imaginação e vê e vai para outro caminho. Aí você tem um pouco mais de certeza, né? Então, assim, faz muito sentido. A gente precisa também, dentro desse teste, não fazer apenas um caminho para ver se isso realmente está corrigido ou se isso de fato está meio corrigido ou foi corrigido, mas outra coisa foi impactada. Eu não sei, acho que é interessante também a questão da gente sair do automático, da rapidez. A gente está sendo muito instigado a sermos rápidas, né? No nosso dia a dia, fazer tudo muito rápido. Mas isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque Perigoso, velocidade, assim, você acaba só falando, passou, pronto. Entendeu? Teste corrigido, entenderam? é perigoso. Consegue E às encerrar. vezes o bug não está acontecendo mais, por exemplo, no front, não está estourando nenhum erro, não está acontecendo mais no front, mas no back-end ele continua lá.
ele continua aparecendo, então também tem isso, né. A gente tem É que a fazer um cautela trabalho também. É. investigativo. E eu acho que assim também para que ninguém se precipite, eu acho interessante também se for possível, eu espero que sim, né, que haja uma boa comunicação entre as pessoas, também pedir apoio para quem pode talvez com uma maior segurança confirmar seu entendimento, né? Porque vai que você fecha, daqui a pouco história de novo, aí o pessoal vai falar, então, mas Ana Paula fechou, entenderam? Então, assim, é muito complicado, porque a gente também praticamente tem que também tomar muito cuidado para que a gente sempre esteja pautado em algo e a gente não se complique, né? Então, por isso que também tem que tomar muito cuidado com o modo automático no dia a dia, porque é muito fácil, no final das contas, colocar a culpa no que há, entendeu? Pois é. E olhando para essa parte, né, que você está trazendo, né, de colocar a culpa no QA, né, de todo esse processo, de olhar realmente os detalhes e de pôr as coisas do backlog, revisitar esse backlog. Será que em algum momento, na percepção do nosso time, né, é uma forma, né, elegante ali da gente colocar esse bug lá no backlog, ou a gente revisitar, é uma forma elegante da gente evitar alguma conversa difícil ali de priorização? Eu acho que, assim, evitar conversas difíceis, eu não aconselho, eu aconselho se preparar e ter essa conversa difícil, sabe? É necessário, porque, assim, eu acho muito bonito, gente, quando a gente fala sobre cultura de qualidade, só que tem pessoas que elas não aceitam. Então, às vezes, as conversas difíceis, com base em argumentos sólidos e racionais, elas vão realmente falar, tem que ter qualidade, não é uma opção. Então, eu particularmente gosto das conversas difíceis, porque às vezes é através dela que você consegue expor, claro, e com ética, moderação, sobre aquilo que está acontecendo, entenderam? Então, até a questão, eu falo, é praticamente uma audiência, gente. Eu estou falando, a gente vive aí como advogados da qualidade. Porque, assim, às vezes você tem que chamar uma reunião, inclusive. Ah, desculpa, você colocou prioridade baixa, né, Pio? Vamos conversar, porque eu confesso que eu não aceitei muito bem esse retorno, não. Eu acho que talvez eu me expressando, eu consiga defender a ideia de que, né, então vamos também conversar com uma outra área que pode apoiar e, de fato, nos trazer mais noções de que, assim, realmente isso não tem importância, né? É muito legal, porque não tem que ter uma análise rasa em nenhum momento, gente. Quando a gente fala, por exemplo, sobre quebra de layout, algum erro ortográfico, a gente fala, olha, isso tem menos impacto do que um problema na autenticação do usuário. Só que, dependendo dos usuários de hoje em dia, a gente fala muito sobre fraude, né? E vai que ele interprete que é uma fraude, que o site não é bem o site de verdade. Sabe? Então, é fazer provocações mesmo, mas, assim, a conversa é difícil, eu falo, estejam preparados, a comunicação, ela é a chave, gente, assim, eu vejo que a gente precisa muito se desenvolver para falar com segurança, literalmente, falar com segurança, trazer para o time essa responsabilidade. E se porventura sair com bug para backlog, você pode falar, eu fiz a minha parte, está documentado, como a Vivi falou no começo, que é muito importante. Gente, que seja por e-mail. Gente, olha, é melhor as pessoas não brincarem comigo, porque se tiver que ser por e-mail, vai ser por e-mail. De alguma forma, eu gosto de deixar bem claro tudo o que aconteceu. Eu não sou muito de confiar numa comunicação verbal, porque a pessoa pode esquecer, né? Eu posso ter falado, olha, mas eu acho que é meio complicado, viu? Porque essa semana é uma semana que tem, por exemplo, uma oferta no site, pode ser que os acessos aumentem. Quando passa o tempo, se um dia eu for defender isso, falar, mas eu conversei sobre isso, vai falar, mas eu não me lembro. Então, por isso que eu gosto das coisas documentadas, no sentido de trazer segurança e ter lá registrado que eu abordei sobre o tema. A gente também precisa entender que as conversas, o que é falado, pode não ser lembrado, mas o que está escrito está comprovado. E eu gosto muito disso, porque isso, pelo menos, me traz a sensação de que eu fiz o que deveria ser feito mesmo quando não está 100% sobre a minha responsabilidade. Se tiver que entrar em sala, e se for necessário até gravar a reunião sobre a questão de priorização, bora lá.
né? Mas aí eu me preparo antes, né? Eu vejo os artigos, né? Conforme o que eu tenho de provas, levo as provas e tento aí fazer a minha parte do ponto de vista de defesa, sabe? É literalmente essa percepção que eu tenho. Eu queria, no começo, quando eu estava escolhendo a graduação, eu queria fazer direito, gente. Aí eu fui para administração. Mas eu acho que ainda tem um pezinho, sabe? Então, eu incorporo a advogada e entro em reunião, né, com um tom de voz, com uma segurança, e isso é com base em conhecimento. Por isso que, independentemente de quem esteja, quem vai ouvir esse conteúdo, vai atrás de conhecimento. Vai, porque ele te dá confiança para que você tenha conversas difíceis. É a minha dica. Exatamente. E todo esse reporte, toda essa documentação, todo esse detalhamento, ele vai te dar base, ele vai te dar uma facilitação para ter essas conversas difíceis, que vai levar a uma priorização, né? Então acaba que uma coisa leva a outra, né? Então não adianta você ter uma conversa difícil sem dados e fatos, né? Como dizem, contra dados e fatos não há argumentos. Então é importante você ter essa bagagem tanto documentada, quanto essa bagagem técnica, esse conhecimento que a Ana falou, essa importância, não, mas eu sei que isso é importante porque por causa de X, Y, Z, isso está na ISO tal, isso está nos sílabos, isso está em qualquer lugar, né? Então, mostrando que aquilo ali tem base, que não foi, né, ideias da minha mente fértil, não, tudo aquilo ali tem base, vai conseguir facilitar uma conversa difícil, vai facilitar uma priorização. E quando alerta tema sensível, agora eu vou jogar essa frase que a gente como que adora escutar. Isso não é um bug, é uma melhoria. O que que é a diferença na prática? Quando isso acontece? Sei lá, É uma reporta, grande diferença, coloca né? É uma coloca um A grande mais diferença. B, e aí a pessoa vira para você ou escreve para você e fala assim: "Não, isso não é um bug, é uma melhoria". Eu já falo assim, ó, se eu não estava esperando é bug. Aonde está Muito bom. documentado que isso é esperado? Se não está documentado que isso era esperado, está fora do esperado, é bug. É muito complexo, porque também isso parece querer dar uma amenizada no que está acontecendo, né? Porque melhoria ela tem um peso menor, obviamente, né? É algo que pode até ser uma perfumaria, algo que pode esperar, talvez, né? Então, assim, eu já vejo que essa fala sobre não ser bug e melhoria já começa com uma questão conceitual sobre o que é um bug, o que é uma melhoria, né? O termo bug ele ficou popular, né? Então, assim, todo mundo fala bug para erro, defeito, falha, enfim, é bug, mas tudo bem. Eu acho que aí vem a parte de evangelizar o que é um bug, né? E qualquer coisa a gente abre os sílabos, qualquer coisa a gente comprova, gente, assim, por isso que eu falo sobre a segurança na verbalização, porque você consegue literalmente explicar, e olha com toda a gentileza do mundo no ponto de vista de ensinar mesmo. Eu acho que quando com base na engenharia, esse termo ele vem desde a engenharia. Então, assim, poxa, isso aqui não é um resultado esperado, está diferente do esperado, entendeu? Então, já parte daí. A Vivi, ela falou, a gente tem como provar, por isso que é legal a gente realmente estar preparado, porque isso pode acontecer. Então, quando a gente ouve isso, a gente já precisa começar, vamos para a sala de aula que eu vou te explicar o que que é bug. E na boa fé, explicar para a pessoa. Melhoria eu entendo como algo que, literalmente, foi desenhado Figma e não foi pensado que numa cor por botão o desenvolvedor colocou a que ele achava melhor, entendeu? Tá bom, hoje está rosa, vamos conversar para que seja estudada uma cor de acordo com a paleta oficial da empresa, enfim. Ok, tá bom, pode subir com essa cor e a gente melhora. Tá funcionando o botão? Tá. Então, eu já vejo que é uma resistência desde o começo na interpretação, e aí eu não posso pressupor que. Gente, o nosso erro está sempre achar que todo mundo sabe, tem o mesmo nível de entendimento. Infelizmente, não. Por isso que é a questão de pregar a qualidade sempre. Eu já tive retornos assim assustadores de respostas. E aí eu tive que respirar fundo, falar, calma, você vai ter que ensinar, entendeu? Vai ter que ensinar, ensina, entendeu? E se você garante que é bug, você não muda para subtarefa. Hoje,
eu fiz alguns ajustes na nossa parte de gestão de testes, que bug ele tem uma task exclusiva como bug, e melhoria tem uma task exclusiva como melhoria. Eu quero ver quem é que vai me fazer mudar, porque assim, eu vou deixar lá, eu tenho como provar que é bug. Se você está dizendo que é melhoria, então, no final das contas, pode envolver os demais do time, bater um papo e você entra de novo como o defensor aí, entendeu? Da qualidade. É, mas, assim, é mais também estar disposto a quebrar essa resistência que vem desde essa interpretação, tá? Nossa, excelente ponto, Ana, Vivi. Acho que vocês trouxeram assim pontos bem importantes de diferença mesmo, né? E aí a parte que a gente, né, faz a categorização, né, de tudo como bug, acho que esse é um ponto bem complicado, né? Porque a maior parte dos QAs hoje, às vezes até a gente se perde nessa divisão entre o que é defeito, o que é falha, né? E aí a gente categoriza também como bug, né, algumas coisas ali, e a gente vai fazendo isso talvez muito no automático ou por conta de, tipo assim, preciso entregar e não tem o que fazer e vamos e não tem como discutir. A gente categoriza ali como bug e vamos embora, né? Agora, um ponto assim que talvez seja bem importante olhar para o time mesmo, né, de vocês, né? Quando a gente tem muitos bugs ali correlacionados, né, ou no backlog, ou pontos onde a gente está falando. Vocês imaginam que isso está falando muito sobre o produto em si? Está faltando uma especificação daquele produto? Está faltando um refinamento daquele processo? Né, que nem a Ana trouxe, e tipo assim, olha, a tela não está tendo comportamento, mas é porque não foi desenhado aquele comportamento, né? Ou fala muito sobre a organização do time, ou a própria organização em si, né? Essa falta ali de olhar, talvez com cuidado, para esse processo de desenvolvimento mesmo, de um refinamento, de olhar com cuidado mesmo para o processo de entender como o usuário vai fazer o uso da plataforma, ou da ferramenta, ou da aplicação ali. Eu acho que Eu é um acho que pouco é um dos grande dois. depende, né? É, É é. um grande depende. Excelente. Por quê? Ó, se a gente fala sobre a questão de muitos bugs, isso também dá uma sinalizada sobre o processo, né? E sobre também o que cada parte do desenvolvimento, né, ele faz em relação à qualidade. Então, voltando lá o que eu falei para vocês sobre abrir bug no teste estático, né, que é o teste quando eu começo a ler a documentação e ver o protótipo. Aí, para mim, já é uma sinalização. Talvez é até rever a forma com que você escreve a especificação funcional e melhorar, porque eu vou abrir bug na próxima também, quando eu sentir falta de alguma coisa, ou quando eu achar que não foi mapeado algo importante também. Então, isso envolve a questão de processo, mas também o quanto os demais do time entendem o que eles têm, a parte deles em qualidade, né? Por exemplo, o desenvolvedor fazendo o teste unitário. Qual que é o processo que eles seguem? Então, também vale a pena fazer uma revisada, como todo time, falando em questão de qualidade. O que vocês fazem em função da qualidade? E a gente tentar também, no sentido de propor, como time mesmo, pode ser numa retrospectiva, tentar revisar o processo. Por que não? Ah, eu não vejo. Não, acho que dá para a gente implementar isso, que tal? Né? Porque aí você pode, talvez, dar uma revisada e a gente garantir que tá ok do teu lado também, que você olhou para esse aspecto de qualidade. Então, envolve isso, mas também envolve a parte de gestão de backlog. Hoje, literalmente, eu acho que também, eu acho que, assim como nós, todas as demais frentes precisam tomar muito cuidado com aquilo que coloca no backlog, porque literalmente, às vezes fica uma correria, né? A pressa, a quantidade de recursos, faz rápido. Então, é por isso que eu acho que tem relação com essas duas fontes aí, tanto a capacidade do time, quanto a falta de processos que deem a todos essa responsabilidade de qualidade. Gente, eu não amo abrir bug, mas quando eu abro bug para PO, eu estou falando assim, minha amiga, minha amiguinha, eu não quero se tornar sua inimiga, não, mas tá difícil, viu? Você realmente revisou com a área de negócio? Você realmente escutou? Porque reuniões de discovery normalmente são gravadas, né? Você realmente prestou atenção?
Você realmente pensou, poxa, eu preciso escrever ao ponto de que o desenvolvedor consiga entender, que a consiga entender, e a área de negócios, quando for ler, também. Então, assim, a gente também tem pessoas que estão automáticos de todas as frentes, né? Não só QA, né? Eu já tive várias especificações funcionais que deram um aprovado e eu bati o olho e falei, nossa, vocês aprovaram isso? Tá bom, então. Não, não vou deixar, não. Ó, acho que vocês não repararam tal ponto, hein? Dê uma olhada de novo. Eu não consigo, gente. Eu não consigo também fechar os olhos depois da aprovação. Se eu tiver a oportunidade, eu faço uma observação também. Porque as pessoas estão todas no automático. Mas é o que eu acho que envolve também todas as frentes, né? Back, front-end, UX, PO, e que dá uma analisada como time e a gente poder propor, né? Quem sabe aí? Quem sabe legal você implantar isso no seu processo antes dele vir para mim todo zoado, entendeu? Exatamente. E outra coisa que precisa ser avaliada é se esse número de bugs aumenta ou diminui ao longo das sprints, né? Porque tudo bem, tem bug para tudo quanto é lado, é um sistema legado, sei lá o quê, é time novo, não tem documentação. Vamos trabalhando, vamos colocando os tijolinhos, vamos ver como que está sendo ao longo dos processos, ao longo das sprints. Está aumentando o número de bugs? Opa, para tudo. Recalculando rota? Não faz sentido. Está aumentando. Vamos trabalhar para diminuir. Como que a gente faz? É processo, provavelmente. É falta de documentação, é falta de detalhamento, é falta de entendimento das regras de negócio. Mas tem que ter essa análise também de tempos em tempos sobre como que está caminhando, se está aumentando, se está diminuindo esses bugs aí, se o sistema está melhorando, se o sistema está ficando mais confiável, porque um sistema não confiável, a equipe também não é confiável, né? Então, o nosso está na reta também, né? O nosso trabalho ali também está na reta. Então, também tem Sim. que analisar essa parte também. No final, isso vai entrar no relatório, né? E aí, quem vai consumir as informações do relatório, que são números, vai questionar a eficiência desse time também, né? Eu acho que isso também fica um ponto de reflexão quando vocês trazem. Acho que todos os pontos foram muito essenciais aqui e tiramos lições valiosas. E para a gente encaminhar, né, para o nosso final, para a nossa reflexão, eu gostaria que vocês dessem um conselho, né? Quais perguntas, na visão de vocês, né, para essa reunião, já que ficou muito claro que o backlog ele é responsável do time todo, cada um tem a sua especialidade dentro disso, né? Mas qual seriam as perguntas, né, dentro de um time que vocês deixariam para realmente colocar isso num backlog, né? Quais seriam os conselhos de vocês? Poxa, para colocar isso aqui no backlog, o que o time deveria se perguntar, o que o time deveria avaliar como um todo e não só realmente responsabilidade de uma ou duas pessoas? Quer responder, Vivi? Pode ir, filha, eu passo. Ai, gente, Processo polêmico. Não é? eu sou muito fã da comunicação e recentemente eu vi um termo que chama inteligência coletiva, né? E aí eu fiquei pensando, é claro que a gente precisa ter pessoas que sejam de fato participantes, que queiram também contribuir, né, nessa decisão. Mas eu gosto bastante de uma análise em parceria, sabe? Porque o time toma uma decisão e aí também eu acho que isso vai nos tranquilizar um pouco do ponto de vista de que não foi apenas eu vou colocar em priorizado que chora, pode chorar porque eu tô congelando o seu bug, né? Então eu acho que assim, até mesmo para que a gente tenha a oportunidade de também entender as outras partes, né? Ou não, vou falar, desculpa, mas isso para mim ainda não é suficiente para que a gente faça isso. Então eu gosto muito da oportunidade, se for possível, se fizer parte da realidade né, das pessoas, essa questão de parceria em relação a um alinhamento em conjunto para que seja, de fato, usado aí o poder da inteligência humana, né, que as pessoas falando sua percepção, e quem sabe acaba até mudando totalmente o roteiro, nem vai, assim, quem sabe alguém propõe uma solução diferente, mas pelo menos, por mais que isso vá para backlog,
que saiam de lá com uma data, porque é importante, né? E já vem a evangelização de novo. Então, vamos fazer sprint da faxina? Quando? Hein? Para eu já separar os itens da limpeza aqui, né? Aqueles itens que tiram gordura bem, sabe? Aquelas coisas assim, aquelas faxinas pesadas. Então, assim, eu gosto bastante da questão da troca coletiva com todo time tendo uma decisão em comunhão sobre as decisões, principalmente quando se fala de bug em backlog. Para que isso também apoie o nosso trabalho, não dê a desmotivação, a sensação de que nós estamos sendo ignorados e a gente consiga ter uma percepção, seja se não tiver sprint de faxina, pelo menos que a PO ela reserve um tempo de cada sprint, X horas a cada sprint, para dar uma revisada no backlog e tratar o que a gente considera sendo o mais impactante, né, para o negócio. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, meninas, mas eu gosto bastante dessa ideia de troca coletiva, entenderam? Eu acho que eu preciso disso, inclusive, para ficar um pouco mais tranquilo. É importante, né, que a gente traz a parte da comunicação, né? Essa parte que você está trazendo, Ana, ela é muito importante, porque a comunicação hoje ela é a base de tudo que a gente tem, né? Então a gente tem aí diversos pontos, mas a gente vai sempre voltar na comunicação, que é a base realmente ali do que a gente precisa. E aí, Vivi, conta aí os seus conselhos pra gente. Eu acho que, assim, não tem como discordar e ir para outro caminho que não seja a comunicação, mas é importante também fazer, sempre que possível, as provocações necessárias, né? Quem pode encontrar isso? O que pode acontecer para isso exponenciar? Tem risco dessas coisas que foram encontradas exponenciarem e causar um problema ainda maior, mais difícil de ser resolvido. Então, levantar sempre esses questionamentos, sempre que possível, mas não tem jeito, é a comunicação mesmo, é trabalhar em parceria, é trazer conversas difíceis de vez em quando, né, para poder tratar, para poder priorizar, e sempre mostrar que o que tem que ser feito, que o quartinho da bagunça existe ali, que uma hora a gente vai precisar arrumar, né. Então, acho que às vezes é até mais fácil arrumar enquanto não está tão bagunçado, do que quando tiver abrindo a porta e caindo tudo. Então, é importante também levantar esses questionamentos de vez em quando, né? Levantar essas provocações. Não deixar cair no esquecimento, né? Não fazer aquele papel de abrir e lava as mãos e já era. Minha parte É, foi feita. é. Ô, gente, quando eu falo que eu estou sendo procurada, né, não é também por pouca coisa, não, porque dependendo como for, eu envolvo o stakeholder, sendo ele interno ou externo. Por quê? Porque às vezes também, literalmente, é uma batalha, porque às vezes também a gente precisa, de fato, trazer à tona o que está acontecendo. Então, a gente às vezes tem que incentivar, então, vamos discutir com o apoio também do stakeholder. Porque, assim, o mais importante, gente, o que a gente mais preza, de fato, é pela qualidade, obviamente, né? Mas para que as decisões elas sejam conscientes, né? E a gente, como eu falei, todo mundo está meio que no automático. Então, eu gosto bastante de fazer essas provocações, chamar a testemunha, entendeu? Bem audiência mesmo, né? Você está ciente, né? Vai subir assim, entendeu? Você está ciente, ok? Tá bom, tá. Então, assim, e aí a gente. Assina aqui, por favor. Engraçado que eu também quero ser a juíza, né? Porque eu tô Mike Ross e eu tô também sendo. Eu sento nas cadeirinhas, né? Mas é difícil, é bem difícil. A realidade é difícil, por isso que eu falei sobre a desmotivação, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no modo automático, tratar com insignificância, porque eles congelam, arquivam, mas o normal, gente, não é esse. E a gente precisa também fazer essas provocações, precisa sim, por que não falar que a gente precisa melhorar o processo? Então, também exige coragem, a comunicação e a coragem, né? Para você poder expor o seu ponto de vista em defesa daquilo que você acredita. Tá? Excelente. E é aquilo, né, que ficou de grande também lição. O time ágil não significa rapidez, significa alinhamento.
né? Então é importante vamos deixar isso claro, trazer realmente o time para essa grande diplomacia, né, que é o nosso papel ali como uma pessoa que tem ali, carrega o nome de qualidade, mas acho que ficam lições valiosas, termos que irei usar, o quartinho da bagunça, a sprint da faxina, o tribunal de qualidade, eu amei, eu simplesmente anotei todos aqui e fico muito feliz pela participação de vocês. As redes sociais das meninas estarão aqui no link do episódio. Muitíssimo obrigada, foi muito especial para nós, lições valiosas. Fiquem à vontade também para fazer qualquer consideração final agora no episódio. E só tenho a agradecer mesmo vocês, foi sensacional. Eu agradeço a oportunidade, gente. Foi muito bom. Agradeço também, fiquei lisonjeada aí com o convite. Amei o papo, é sempre muito bom estar com vocês. E podem me seguir lá nas redes sociais. Ultimamente eu tenho andado um pouco low profile, mas estou lá. E obrigada, meninas. Amei e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? A gente agradece vocês a disponibilidade de estar aqui com a gente, contar toda essa bagagem que vocês trouxeram para a gente, né? Deixar aí, né, que nem a Dani falou, várias lições. E é importante dizer que realmente a qualidade ela é construída a várias mãos, né? E não é só o QA ali que está responsável por isso. Então a gente realmente agradece a participação de vocês e para a galera que vai assistir, muito obrigado. E é isso.